Olá, estamos aqui mais uma vez no Plantão de Dúvidas, neste programa que é realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, na Escola Superior de Advocacia, sob nova direção da grande professora, doutora Ivete Senise Ferreira, que certamente com todos os seus conhecimentos em direção de instituição de ensino, com todo esse seu brilho na atividade profissional, terá certamente esta escola um crescimento cada vez maior e melhores resultados para todos os advogados que precisam, e como todos nós precisamos sempre de estudos, de ensino, de aperfeiçoamento. Então, meus cumprimentos para a professora Ivete, já por suas iniciativas tomadas desde o início da nova direção e que certamente será muito exitosa em todas as suas atividades aqui na Escola Superior de Advocacia. O sucesso de sempre, professora Ivete. Bem, quero também aqui agradecer a esta equipe maravilhosa que a Escola Superior de Advocacia tem. Antes de entrarmos propriamente no nosso plantão de dúvidas, não posso deixar de agradecer a todos os funcionários dessa escola, que sempre me recebem com muito carinho, com muitas atenções, tanto neste estúdio de gravações, como na secretaria, como em todos os setores aqui da Escola Superior de Advocacia. Não cito nomes porque todos realmente merecem os meus agradecimentos pelos bons serviços prestados à Escola Superior de Advocacia. Pois bem, vamos dar continuidade, portanto, nesse plantão de dúvidas, em mais este programa, às ações de família no novo Código de Processo Civil. E agora, falando sobre uma outra novidade no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil estabelece um procedimento diferente para a partilha de bens na dissolução do casamento, na dissolução da união estável e também nas partilhas entre os herdeiros, ou seja, no direito sucessório, nos inventários. De acordo com o novo Código de Processo Civil, artigos 648 e 649, há uma recomendação da máxima igualdade possível quanto ao valor dos bens cabentes aos divorciandos ou aos companheiros na dissolução da união estável ou aos herdeiros, quanto à natureza e quanto à qualidade dos bens. E ainda, especialmente, a novidade do novo Código de Processo Civil reside na busca de evitar litígios futuros. Pois bem, havendo uma casa, havendo um carro, havendo bem que não possa ser dividido, em que não caiba a chamada divisão cômoda, qual é a novidade do novo Código de Processo Civil? A novidade é que estes bens serão primeiramente licitados entre os próprios interessados, numa espécie de leilão entre eles. Somente se não houver êxito na licitação ou no leilão, é que haverá a venda judicial do bem a terceiros. Portanto, antes, os interessados fazem os lances, por exemplo, uma casa a ser dividida entre duas pessoas divorciandas ou divorciadas, né? O ex-casal, que passa a ser condômino daquela casa. Antigamente, haveria uma ação judicial de venda do bem comum, com toda uma demora, né, nessa tramitação e um litígio que se instala depois do divórcio. Agora, primeiramente o leilão, ou seja, um dos divorciados quer comprar a casa e tem meios para comprar a casa. Deverá haver uma avaliação mínima, com certeza, né, do preço desse imóvel, uma avaliação pericial, ou então, pelo menos, por corretores, dando segurança ao juiz do valor mínimo, e aí teremos a possibilidade daquele que tem numerário para comprar o imóvel oferecer
a metade do preço ao outro. O outro também deseja comprar o mesmo imóvel, ele dá um lance um pouquinho maior, ou um pouco maior ou maior, e assim o leilão será feito entre os interessados. Essa é uma regra bastante interessante, importada, né, do direito estrangeiro, mas que certamente trará alguns benefícios, acredito eu, na partilha de bens, tanto na dissolução em vida do casamento, da união estável, como também nos inventários, ou seja, no direito sucessório. Temos no novo Código de Processo Civil uma preocupação constante que vem sendo objeto de perguntas, várias perguntas sobre esse tema, e um dos nossos colegas pergunta o seguinte: se no caso de uma ação de alimentos, onde o pedido é parcialmente provido, essa sucumbência parcial acarretaria que consequência, de acordo com o novo Código? Houve alguma alteração nesse caso? Então, é promovida uma ação de alimentos, o pedido não é provido totalmente, isto é muito comum nas ações de alimentos, são pedidos, portanto, vamos imaginar, R$3.000 de pensão alimentícia e a pensão alimentícia é fixada em R$1.500. O pedido de alimentos é provido, mas não no quantum, na quantificação requerida na petição inicial. Há uma consequência em relação a isso? A preocupação do colega e de outros que fizeram perguntas sobre esses temas é muito importante. Por quê? Porque, de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil, especialmente artigo 85 e 86 do novo Código, os honorários, no parágrafo 14 do artigo 85, constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, ou seja, são prestigiados por este novo Código os honorários advocatícios, com natureza alimentar, como jurisprudência já em parte reconhecia. Mas continua o novo Código de Processo Civil, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, aquela anteriormente chamada, no ordenamento processual anterior, sucumbência recíproca com compensação dos honorários do autor nos honorários do réu, sem que nenhuma das partes fosse condenada a pagar honorários, é vedada pelo novo Código de Processo Civil. Se o autor sucumbe parcialmente, ele deverá pagar os honorários do advogado do réu. Por outro lado, o réu também terá uma sucumbência parcial nesse caso e ele deverá pagar os honorários do advogado do autor, exatamente em razão dessa natureza alimentar dos honorários advocatícios reconhecida no novo Código. Então, isto é uma modificação importante e as perguntas feitas nesse sentido, né, realmente são muito bem-vindas e devem gerar por parte, portanto, daquele que promove as ações, um cuidado muito grande em relação à sucumbência, né? Ou seja, um cuidado muito grande, inclusive, à sucumbência parcial, porque o seu cliente será, em caso de sucumbência parcial, obrigado a pagar a verba honorária do advogado da outra parte. O artigo 86, parágrafo único do novo Código, estabelece somente uma exceção, que é a seguinte: se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido mínima, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Então, foram pedidos R$3.000 de alimentos. São fixados esses alimentos em R$2.800. Ou mesmo, acredito eu, dentro de um critério de razoabilidade, R$2.500. A sucumbência é mínima. Aí não seria justo que o autor da ação fosse condenado a pagar os honorários do advogado do réu, porque é
sucumbência em parte mínima do pedido, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do novo Código de Processo Civil. No entanto, repito, aquela sucumbência parcial, aquela sucumbência recíproca em que o autor pede 3.000 e a pensão é fixada em 1.500, que seria uma sucumbência parcial, não seria uma sucumbência mínima, afinal seria metade do valor pedido, isto poderá gerar, sim, com base no novo ordenamento processual, uma condenação do autor a pagar os honorários do advogado do réu. E aí, né? Várias perguntas feitas nesse sentido, né? Se pede um salário mínimo e se é determinado o pagamento de um valor menor, né? Sempre o mesmo critério. E há também perguntas interessantes aqui no plantão de dúvidas sobre recursos, né? E um dos nossos colegas pergunta o seguinte, né? Se promovido um pedido de alimentos, né? Feito um pedido de alimentos em que é feito um pedido, vamos dizer, dos próprios 3.000, né? E o juiz fixa a pensão em 1.500, se esse pedido for feito em forma de liminar, como via de regra é feito, né? Seria necessário agravar de instrumento ou, em razão de um novo dispositivo do novo Código de Processo Civil, segundo o qual, quando não há uma modificação da tutela de urgência, a tutela se torna estável e não pode ser modificada quando esta estabilidade vigora pelo prazo de 2 anos. Bem, este é dos institutos mais complexos, no meu modo de ver, do novo Código de Processo Civil, a estabilidade da tutela antecipada, que não existe na tutela cautelar, né? E já em outro programa, comentamos muito sobre essas diferenças entre tutela cautelar e tutela antecipada no novo Código de Processo Civil. Recomendo que assistam o outro programa sobre este tema. Mas o que nós temos que imaginar, conversando inclusive com ilustres processualistas a respeito desta estabilidade da tutela, é o seguinte: especialmente nas ações de família, né, o agravo de instrumento, ele, via de regra, é interposto, porque entende-se que se o autor pede R$3.000 é porque efetivamente são necessários os R$3.000, de modo que haverá possivelmente um agravo de instrumento para que haja essa correção do valor pela instância superior, né? E dificilmente a tutela antecipada se tornará estável, mas é preciso ter muita atenção, portanto, em caso de inexistência de recurso, ao artigo 304 do novo Código de Processo Civil, que diz exatamente isto: a tutela antecipada torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Continuando este dispositivo, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. E continua mais o dispositivo: a tutela antecipada, claro, conservará seus efeitos enquanto não revista ou reformada. E ainda, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos se tiver ocorrido arquivamento, né? Sendo que o direito de rever, segundo esse mesmo dispositivo, reformar ou invalidar a tutela antecipada, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, isso é um instituto realmente novo, né? Não é propriamente coisa julgada, né? Diz o mesmo dispositivo, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. Então, vamos esperar aí, né, a nossa doutrina e a nossa jurisprudência nos esclarecer melhor sobre os efeitos dessa estabilidade, mas vamos pensar que realmente o colega tem razão quando pergunta, né, da necessidade de recorrer, de agravar, né, da decisão liminar, né? Pois bem, e falando também dos agravos dos recursos, né, no caso dos agravos de instrumento,
se há alguma novidade no Código de Processo Civil. Há, e a novidade não é pequena, tá? Os agravos de instrumento que antes podiam ser interpostos de qualquer decisão interlocutória, não de despacho de mero andamento, claro, mas de decisão propriamente dita interlocutória, no novo Código de Processo Civil há restrições. O artigo 1015 estabelece um elenco de hipóteses em que o agravo de instrumento pode ser interposto, dizendo que pode ser interposto de tutelas provisórias, portanto, tanto tutelas cautelares como tutelas antecipadas, sejam de alimentos, sejam de guarda, sejam de separação de corpos, de decisões de mérito do processo, da rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Arbitragem não se aplica nas ações de família, no meu entendimento, né? A não ser excepcionalmente em questões de cunho absolutamente patrimonial. Em incidente, cabe agravo de instrumento de decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um instituto muito útil da desconsideração e que também tem novidades no novo Código de Processo Civil em ações de alimentos. Na rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, os pedidos de justiça gratuita, as decisões a respeito desses pedidos também podem ser recorríveis, né? Continuam a ser recorríveis por agravo de instrumento. Em decisões sobre exibição ou posse de documento ou coisa, as ações de exibição de documento, por exemplo, ou de coisa, de exclusão de litisconsorte, de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, de concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, da redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do novo Código, e em outros casos expressamente referidos em lei. Do que se conclui que, em ações de família, sendo a prova, já que a matéria, via de regra, é fática, além de matéria de direito, os fatos são muito importantes. Sendo a prova fundamental, quando se requer uma prova, por exemplo, por meio de ofícios a bancos, se o juiz indeferir esta prova, não será caso de agravo de instrumento. Se pede uma prova pericial, o juiz defere a prova pericial e a outra parte considera que essa prova pericial não deveria ser deferida e quer agravar de instrumento, não será cabível o agravo de instrumento, porque não será matéria de mérito do processo. Então, prova oral. Uma parte considera que a prova oral é importante, a prova testemunhal, a outra não. Vai ter que se conformar com a decisão do juiz sobre a realização ou não da prova oral. E esta restrição, acredito que vai trazer grandes problemas em relação às causas de família. Porque, repito, a matéria é fática e a prova é de suma importância. E existe um segundo grau recursal, uma segunda instância, né, para apreciar a decisão do juiz singular. Por quê? Porque em segunda instância nós temos um órgão colegiado, uma turma de desembargadores que irá decidir a respeito da modificação ou não da sentença de primeira instância. O que fazer então com uma decisão sobre prova que seja uma decisão que prejudique a parte que a pediu ou prejudique a outra parte em que a prova foi concedida, né? Dependendo do caso, eu não vejo outra saída, obviamente, em casos graves, né? Mas eu não vejo outra saída senão o mandado de segurança. Porque se não é possível o agravo de instrumento e a prova pedida é essencial para que haja justiça, para que a solução seja justa, para que a sentença seja proferida de forma justa, eu, particularmente, não vejo outro caminho, claro que preenchidos os requisitos, do mandado
de segurança. Pois bem, e aí as perguntas também vêm muito no sentido de indagar se os processos ficarão mais ágeis com o novo Código de Processo Civil, já que a celeridade, a agilidade é um dos grandes objetivos do novo ordenamento processual, né? Além daquelas soluções alternativas de conflitos, claro que se as partes fazem um acordo, o processo se torna muito mais ágil, né? Há outros instrumentos para agilizar o processo, como este, né, que de algum modo foi utilizado, do agravo de instrumento restritivo, né, com hipóteses restritivas, mas também um outro instituto processual que pretende criar esta agilidade, que são os chamados incidentes de demandas repetitivas. Casos repetidos serão julgados de uma só forma e, portanto, de maneira mais ágil. Esse incidente é dirigido ao tribunal, à instância superior, pelo juiz ou relator, pelas partes ou por uma das partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, também por petição, de acordo com o artigo 977, incisos 1, 2 e 3 do novo Código de Processo Civil. Uma vez admitido esse incidente de demandas repetitivas, haverá a suspensão do processo até o julgamento do incidente, conforme artigo 313, inciso 4 do novo Código de Processo Civil. Esse incidente tem em vista uniformizar os julgamentos, agilizando-os, né? E desse modo, em certas matérias, né, acreditamos que esses incidentes venham efetivamente trazer bom resultado. Só que nas ações de família é preciso lembrar que o casuísmo, seguidas, obviamente, as regras, as normas de direito material e de direito processual, é muito relevante. Eu dou um exemplo típico. Aquela norma de direito material a respeito do direito sucessório do cônjuge casado pelo regime de separação total de bens. Num certo processo, uma certa questão, né, no caso ali específico, um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, muito bem prolatado pela ministra Nancy Andrighi, como relatora, julgou que o cônjuge que pleiteava os direitos sucessórios pela viuvez, pelo falecimento do seu cônjuge com quem era casado pelo regime de separação eletiva de bens, não teria esse direito. Foi esse o julgamento. Não lhe foram dados os direitos sucessórios. Por quê? Porque no caso específico havia uma situação peculiar, por isso que eu digo que o direito de família e também o direito sucessório tem que ter muito em conta o casuísmo, em que havia um casamento nitidamente por interesse. Esse casamento já havia sido celebrado quando aquele que faleceu já era muito doente. E o casamento durou pouquíssimo tempo. Aspas, o chamado golpe do baú. Era tudo que dizia o processo. Então, o que tinha que fazer o Superior Tribunal de Justiça? Não dar esse direito sucessório ao cônjuge. Mas existem outros casos em que essa mesma regra de direito material há de ser aplicada. Casamentos de longuíssima duração, pelo regime de separação total, em que é justo que, diante do falecimento de um dos cônjuges, o outro tenha direito à herança. Se houver um incidente de demanda repetitiva para resolver se há ou não há direito à herança, pode haver injustiça num ou no outro caso, no exemplo dado. Então é preciso tomar muito cuidado e esperamos que esse cuidado seja tomado pelos advogados ao requererem o incidente de demanda repetitiva ou dirigirem um incidente de demanda repetitiva ao tribunal, pelos juízes,
pelos membros do Ministério Público, pelos membros da Defensoria Pública, né? Porque um incidente de demanda repetitiva vai valer para todos os processos, né, sobre a mesma matéria, né? E isso, obviamente, pode trazer uma uniformização prejudicial em questões de família, onde o casuísmo deve, via de regra, ser levado em consideração. E ainda nós temos que lembrar do seguinte, não é? Incidentes de demandas repetitivas, sigilo, por se tratar de questão de família, de matéria sigilosa. Então, não haverá nem como tomar conhecimento desse incidente, né? A comunidade jurídica, né? Até para eventualmente poder participar, uma associação como a Amicus Curiae, né? Então, tudo isso é de uma extrema importância que se cuide muito bem desse incidente de demanda repetitiva nas ações de família e, é claro, também em outras áreas do direito. E, voltando aqui um pouquinho, né, a questão dos honorários advocatícios, de que falávamos no início do programa, né? Alguma outra modificação em termos de honorários, e agora em nível recursal, porque estamos falando de recursos, né? Teria ocorrido pelo novo Código de Processo Civil? Sim, ocorreu. Agora existem os chamados honorários sucumbenciais recursais, ou seja, quem perde ou é vencido já tinha no antigo ordenamento processual de pagar despesas processuais e honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, dentro do regramento anterior. No novo Código de Processo Civil, podem aumentar esses valores em segunda instância, porque o tribunal pode majorar a verba honorária do advogado do vencedor, ou seja, quando houver recurso, sempre obedecendo o limite de 20% do valor da causa estabelecido no artigo 85 do novo Código de Processo Civil, pode haver a majoração da condenação feita em instância inferior, né? E, por exemplo, condeno uma sentença em 10%, o tribunal pode considerar que a apelação deve ser improvida e os honorários podem aumentar para 20% do valor da causa. Então, muito cuidado também ao interpor um recurso, é o que eu recomendo aos meus colegas, né? Interponham recursos em que vejam efetivamente uma chance de êxito, porque senão o seu cliente poderá ter a verba sucumbencial aumentada no tribunal, que é mais uma medida para tornar os processos mais céleres, porque o novo Código de Processo Civil estabeleceu esses honorários sucumbenciais recursais, exatamente para evitar recursos indevidamente interpostos. Terminando, né, nós não falamos muito de união estável, né, mas o novo Código de Processo Civil traz uma regra bastante interessante, né, para pacificar um entendimento, que é da possibilidade de ser promovida uma ação de extinção da união estável perante os tribunais, inclusive de maneira consensual. Havia dúvidas se a extinção da união estável só poderia ser feita fora do Poder Judiciário quando de maneira consensual. E o novo Código de Processo Civil diz expressamente que é possível a extinção consensual, o pedido de homologação do acordo da extinção consensual da união estável. Inclusive, o novo Código estabelece mais uma restrição que antes não existia aos próprios divórcios extrajudiciais. Antes, não era possível o divórcio extrajudicial por meio do tabelionato de notas quando houvesse filho incapaz, né? Fosse menor, fosse maior de idade, incapaz. Com o novo Código de Processo Civil, também não é mais cabível o divórcio extrajudicial e, portanto, também não a extinção de união estável extrajudicial, além do filho incapaz, a existência de filho em gestação, ou seja, a existência do chamado nascituro, né? A mulher está grávida,
ela não poderá mais se divorciar ou extinguir a união estável no tabelionato de notas por meio de escritura pública. Deverá haver o processo judicial. Isso é para a segurança das partes. Esta regra também é muito importante porque aquela criança vai nascer e é necessária a fiscalização do Poder Judiciário, no meu modo de ver, quando existe a necessidade de proteção dos interesses dos incapazes, sejam nascidos, sejam nascituros, e por isso a necessidade do processo judicial nesses casos de divórcio e de extinção da união estável. Pois bem, acho que conseguimos com este programa atender as principais dúvidas, fazer os principais esclarecimentos sobre o novo Código de Processo Civil, mas recomendo que continuem a enviar perguntas. Estaremos sempre neste plantão da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, na Escola Superior de Advocacia, para poder dar os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, aprender certamente sempre muito com as perguntas dos colegas que vão trazendo reflexões, vão trazendo melhores estudos para que possamos aplicar da melhor forma o novo Código de Processo Civil nas ações de família. Até breve!